Coloca isso aqui no preto e branco ainda. Só um disclaimer. Para os que não entendem inglês, o que é um disclaimer? Obrigada, que nem eu entendi. Disclaimer. Um aviso. É que o negócio é o seguinte, a gente tem aquele negócio da propaganda que aparece antes do vídeo. E aí a gente sempre teve a possibilidade de colocar a propaganda no meio do vídeo. Mas a gente falou assim, não vamos colocar propaganda no meio do vídeo. Mas aí agora a gente decidiu colocar propaganda no meio do vídeo, então a gente já tá avisando vocês. Mas aí a gente vai tentar fazer aquele negócio de te avisar quando que vai entrar a propaganda no vídeo. Eu acho que vai ser divertido. E aí vocês podem ver também imediatamente se o vídeo foi desmonetizado ou não. Se não aparecer aquele vídeo no meio do vídeo, é porque foi desmonetizado. Fernanda, prazer, esse é o canal das Bia, a gente tá aqui no estúdio de Nova Bra Habitat e hoje no BNews. Agora vai, um homem cis hétero explicou o que é ideologia de gênero. Empresas brasileiras lamentam profundamente. Empresas alemãs promovem um eterno 7-1. Devido aos cortes na educação, o dia 15 de maio deve entrar para a história. Assim como o dia 13 de maio entrou para a história. Uma lei que foi assinada que a gente está aí tentando ver o que acontece até hoje. No esporte, Diego Hipólito sai do armário. E o Botafogo dá um exemplo do que fazer e do que não fazer numa partida de futebol. A revista Elle traz pela primeira vez uma mulher transexual na sua capa. E uma intérprete de Libras traz acessibilidade no Instagram e a gente vai dar uma dica de acessibilidade para pessoas surdas ou para pessoas que têm deficiência auditiva ou para você que quer aprender a linguagem de Libras. E o meu computador fez pim! Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada e agora, daqui a 30 segundos a gente volta com mais notícias. Será que tem que esperar os 30 segundos? É sempre 30 segundos? Não, às vezes é só 10, às vezes é só 5. 5. Nessa sexta-feira, o programa Greg News, que é o programa do Gregório do Vivier, tentou explicar o que é a tal da ideologia de gênero. Eu deixei essa notícia aqui só porque eu acho que quanto mais pessoas souberem o que é a tal da ideologia de gênero e como que a gente consegue combater a ideologia de gênero, e sim, eu estou falando combater a ideologia de gênero, porque teoricamente as únicas especialistas sobre ideologia de gênero são as Damares da vida, são os ministros da educação da vida, e que existe uma conspiração real para instaurar a cultura gaysista no mundo. A gente que tá aqui vendo o canal das Bis sabe que isso aí é balela, mas aí, quem sabe, você manda esse vídeo aí de ideologia de gênero do Greg News na sua família aí, no grupo do WhatsApp, e aí às vezes o seu tio vai poder parar de falar umas merda aí que ele tá falando por aí, que eu já escutei por aqui. É isso, tá aqui no card, tá aqui embaixo o vídeo do Gregório, se você quiser assistir, se você não tiver assistido ainda. Por ser um homem hétero branco falando, talvez eles escutem, porque a gente tá falando aqui há uns anos, né, ninguém escuta a gente, mas aí às vezes um homem hétero falando aliado, a gente consegue ter alguma repercussão positiva, não é mesmo? Então tá bom, e falando em homem hétero, mentira, não tem nada a ver com isso, mas talvez tenha. A maior parte das empresas brasileiras é presidida por homens héteros brancos. O que isso significa? Teoricamente nada, né? Porque todo mundo é igual, eles chegaram lá por meritocracia, né? E tudo mais. Não vamos entrar nesse aspecto, senão o vídeo vai ficar muito longo e a Cecília vai me matar. Mas o que é importante? Tem essa matéria que tá aqui embaixo, que tá falando que as empresas brasileiras entraram numa certa tradição de lamentar profundamente as coisas que estão acontecendo. Mataram um jovem negro no seu supermercado? Você solta uma notinha falando, lamentamos profundamente. A sua empresa é responsável pela morte de 200 pessoas em Minas Gerais por causa de uma quebra de barragem? Você vai lá e publica, lamentamos profundamente esse incidente. E aí o que isso significa? Que as pessoas estão lamentando e estão fazendo porra nenhuma. Né? Porque não adianta nada você lamentar profundamente e não tomar ação nenhuma para resolver esse problema. E aí essa matéria meio que explica como que as relações públicas dessas empresas estão sendo muito eficientes em parafrasear para que a empresa pareça que realmente está muito sentida com o que aconteceu, mas onde na verdade a gente não vê mudança alguma no comportamento e na cultura que está por trás desses acidentes. Né, o exército brasileiro, por exemplo, lamentou profundamente a morte, né, de um pai de família com 80 tiros. Vocês viram que foram 200 tiros, gente? 80 pegaram no carro, mas foram 200 tiros. Ou seja, além deles terem se enganado, eles se enganaram e têm péssima pontaria. Enfim, mas por que eu tô falando disso especificamente? Porque rolou na internet essa semana uma história aí de que a Alemanha dá 7-1 no Brasil e continua dando 7-1 no Brasil em relação à educação e tal. Sempre esse 7-1 volta.
E aí eu decidi contar para vocês aqui um outro 7-1. Por quê? Porque as empresas alemãs estão ensinando para o mundo como é que você lida com incidentes, digamos assim, e com histórias vergonhosas que acontecem dentro da própria empresa há muito tempo. Para quem não sabe, a Alemanha tinha um negócio que chamava nazismo. Além de matarem um monte de gente, eles também colocavam os judeus em campos de concentração e em campos de trabalho forçado. E que tipo de trabalho eles faziam? Além de trabalhar para poder manter ali os tanques de guerra e tudo mais, algumas empresas alemãs da época acabaram se beneficiando do trabalho forçado, daquele trabalho escravo, para poder crescer. Né? Então a gente teve várias empresas alemãs que tiveram prosperidade absurda durante a Segunda Guerra Mundial e que continuam super prósperas até hoje. Aí você me pergunta, as pessoas que são presidentes dessas empresas hoje têm alguma responsabilidade sobre o que os avós delas ou sobre os outros presidentes fizeram? Não. Teoricamente, não. Eles chegaram ali, já tinha acontecido a merda, a guerra já tinha acabado. O que eles têm que fazer agora? A culpa não é deles. E aí, eles mostram pra gente, e como o governo alemão tem mostrado pra gente, como que se lida com uma história vergonhosa como essa. Eles vão lá, eles investigam, eles expõem tudo isso na internet para que as pessoas saibam que isso faz parte da história da empresa. Então você tem empresas, por exemplo, como a Volkswagen, que se você entra no site da Volkswagen, você vê lá que eles escrevem que durante o período da Segunda Guerra Mundial, eles usaram de trabalho escravo. Você não vê aqui uma grande empresa brasileira que começou, desde antes ali, no tempo da escravidão, falando que eles se beneficiaram com a escravidão. E além disso, essas empresas alemãs vão lá e dão um passo além. Existe um fundo na Alemanha que é para os sobreviventes e os descendentes desses sobreviventes, né? Recentemente, uma dessas empresas descobriu esse histórico com o nazismo. Não era uma coisa que eles sabiam que acontecia, são os netos do fundador da empresa, e aí eles descobriram recentemente que o que eles antes achavam que era uma relação distante com o partido nazista, na verdade era uma relação de bro, sabe? Como é que chama? Um bromance. E aí, quando eles descobriram isso, eles, ao invés de colocar para debaixo do tapete e fingir que não existia, não, eles contrataram mais historiadores, eles contrataram mais pessoas para investigar mais a fundo tudo que tinha acontecido, estão publicando tudo que eles estão descobrindo, não estão escondendo nada, e além disso, estão doando quase 11 milhões de dólares para esse fundo, para que ressarce todas essas vítimas e sobreviventes do Holocausto. Então, assim, isso daí que eu chamo de eterno 7-1. E falando nisso, a gente não pode deixar de lembrar que dia 13, segunda-feira, foi dia 3 de maio, né? 3 de maio é o dia que a Princesa Isabel foi lá e assinou a tal da Lei Áurea. De que adiantou essa assinatura dessa Lei Áurea, que foi uma frase, que não dava nenhuma ajuda para essas pessoas que foram retiradas de onde elas moravam, colocadas dentro de barcos negreiros. Assim, se você tivesse a sorte de sobreviver chegando no Brasil, você trabalhava até você morrer. Se você fosse mulher, você era estuprada, você tinha filhos. E aí, a Princesa Isabel foi lá, assinou a Lei Áurea. E aí? Né? A gente está vivendo as repercussões disso até hoje. E quando a gente tem um presidente da República que fala que os negros se voluntariaram para ser escravos, quando a gente fala que tem um presidente da República que fala, qual que é a minha culpa? Eu não tenho culpa. Eles se escravizaram porque eles queriam. Aí a gente vê que o problema está exatamente que a gente não faz o que a Alemanha faz em relação ao nazismo. A gente não assume a nossa responsabilidade como branquitude do problema e a gente não faz nada a respeito. Para você pensar aí. E agora vamos falar de outra coisa em relação ao nosso presidente Pochettinaru. Pochettinaru e o ministro da Educação anunciaram aí um corte que ficou meio confuso se é de 3 chocolatinhos e meio ou se é de 30% da educação, né? O que aconteceu? O corte é de 30%. Aí o Bolsonaro fez uma live, porque presidentes fazem lives no Facebook, não é mesmo? O presidente fez uma live com o ministro da Educação explicando esse corte. E aí, quando ele foi explicar o corte, ele pegou 100 chocolatinhos
E aí ele falou que ele só tava querendo que a gente guardasse 3 chocolatinhos e meio pra depois. E aí o pessoal ficou, 3,5 só, esse pessoal tá reclamando né, que é isso? Esses esquerdopatas foram longe demais. E aí uma pessoa tava conversando com um amigo Minion e tava tentando explicar pra ele que, na verdade, não é 3,5%, é 30% mesmo. E aí a maneira como ele conseguiu explicar efetivamente foi fazendo uma comparação com o pinto. O que acontece? Se você é uma pessoa que tem 1,70 m, e aí talvez você tenha ali 15 centímetros de pinto. Então, se você soma as duas coisas, você tem aí 1,85 m de pinto. Onde é, menina, isso? Me avisa. Então você tem aí 1,85 m no total, né, de altura. E aí você fala, vamos cortar aí 13,5% da situação. Vamos cortar aí cerca de 7 centímetros. Eu não lembro se é 7 ou se é 5, eu sou de humanas mesmo, eu não sei fazer conta. E aí você vai cortar 5,5 centímetros desse total. Aí você pensa, sair de 1,85 para 1,79,5 não é tão mal assim. Mas aí, você é homem e tá pensando no seu pinto, pensa que esse 5,5 vai sair do seu pinto. Não vai sair do corpo inteiro. Ou seja, você vai perder 30% do seu pinto. Aí você vai ver que vai fazer uma diferença grande. Enfim, mas o que eu tava falando isso? E aí, o que acontece? As universidades estão programando uma paralisação. E não é uma paralisação de uma universidade ou outra. É a paralisação de praticamente todas as universidades federais do país. Então tá aqui embaixo o link, porque eles estão atualizando todas as faculdades. Algumas vai rolar reunião, algumas vai rolar paralisação, algumas já tá rolando greve, mas no dia 15, praticamente todas as universidades federais do país vão parar, enquanto Jair Bolsonaro vai estar recebendo um prêmio lá no Texas do pessoal que é xenofóbico lá nos Estados Unidos, enfim. E aí é isso, a gente super apoia. E se você é de universidade privada, se você é de universidade pública, se você acredita que educação é importante pra gente ter um país um tantinho menos desigual, apareça. E, falando em educação, a gente sabe que o Bolsonaro não gosta muito das ciências humanas. Já falou que não é para investir dinheiro em filosofia, não é para investir dinheiro em sociologia, que isso daí não dá emprego e tal. E aí, de acordo com um estudo da BBC News, a maior parte da diversidade de pessoas no ensino superior do país está exatamente nos cursos de humanas. Quando você vê sociologia, filosofia, comunicação social, essas matérias, essas profissões, tem muito mais gente negra, tem muito mais mulher, tem muito mais LGBT do que as ciências biológicas e as ciências exatas. Então a gente sabe que quanto mais o Bolsonaro cortar esse tipo de coisa, menos diversidade a gente vai ver no ensino superior. Enfim, próximo. E agora a gente vai ter o quê? Outro intervalo comercial. Mas a gente volta para falar do Diego Hipólito. Diego Hipólito saiu do armário. Não devia ser notícia, né, gente? Mas aparentemente no mundo de hoje a gente tá muito preocupado ainda com o que as pessoas fazem das próprias vidas, quem elas amam, quem elas deixam de amar, olha só. Mas eu achei que teve um depoimento muito forte, inclusive na matéria que eu vi, que é a que tá aqui embaixo, ele falando sobre a aceitação dele, sobre como ele cresceu e sobre como ele demorou muito porque a família não aceitava. E é uma coisa boa, né? Porque a família não aceitava, mas ele tinha ali a ponto de apoio, que foi a irmã dele, que sempre aceitou e que sempre esteve do lado dele. E também a experiência dele, mesmo ele já tendo saído do armário para a família, mas vivendo dentro do armário por causa da opressão e do medo de perder patrocínio e de perder a chance de ser o atleta que ele queria ser. Né? Então isso é muito triste, ele contando de quantas vezes ele foi em balada gay, disfarçado e com muito medo de que as pessoas percebessem que ele estava ali. E como os relacionamentos que ele teve nesse escondido dentro do armário não foram tão bacanas por causa disso. A gente sabe que o Diego tem os seus problemas e apoiou algumas coisas no passado, mas a gente espera que o Diego realmente se torne agora uma voz importante, principalmente que ele é uma pessoa evangélica, então ele pode ser uma voz positiva para dentro dessa comunidade, e a gente fica aqui com as portas abertas. Diego, se um dia quiser conversar e se quiser falar sobre a história dele, se quiser escutar um pouco sobre outras vivências de outras pessoas, a gente está sempre com o canal das Bi com a porta aberta. Mantendo a pauta no esporte,
eu tava ali no Twitter, de boa, e aí eu vi o tweet do Felipe Neto. E ele é botafoguense, ele posta muitas coisas sobre Botafogo. E aí eu achei super legal que no sábado o Botafogo jogou e fez uma homenagem às estrelas solitárias do Brasil, que são as 11,6 milhões de mulheres que têm que criar o filho sozinho, porque existe sim um problema muito grande no país que chama abandono parental. Os pais somem, né? E aí eu achei isso muito bacana, é uma campanha do Botafogo junto com a ONU Mulheres, e eu achei isso do caralho, né? Que eles tiraram a estrela do logo do Botafogo para poder homenagear todas essas 11 milhões de mulheres. Isso não é o tipo de homenagem que você tá acostumado a ver no Dia das Mães, né? E aí eu fiquei, nossa, Botafogo, mó pra Fentex, né? Deve ser mó legal ser parte da torcida desse time. E aí a gente descobre que nessa mesma partida, e aí o próprio Felipe Neto também comentou sobre isso, a torcida do Botafogo, e tem o Fantasma falando aqui do lado, nessa mesma partida, a torcida do Botafogo foi ouvida cantando gritos de guerra homofóbicos. É aquele negócio, fez uma coisa certa, fez, e fez uma coisa bem errada também, que a gente sabe que é comum no futebol, a gente já falou aqui outras vezes, mas a gente também sabe que é responsabilidade do Botafogo criar ferramentas para impedir que esse tipo de torcedor, que acha que tudo bem xingar o viadinho do Fluminense, etc e tal, seja tirado ali da torcida. Porque enquanto os times não tomarem alguma providência, as coisas provavelmente não vão mudar. E agora, para poder falar de coisa boa, a gente vai trazer o nosso especialista de coisa boa. Conta pra gente, Eva de Castro. Fala primeiro o seu oi, baby, senão você reclama. Eu já ia... Oi, babies! Tudo bom com vocês? Eu sou o Herbert, pra quem não sabe, hein? Agora a gente pode. Qual que é a notícia boa, amiga? Menina, parece que toda semana agora eu venho pra falar de revista, Ah, mas é porque a gente tá tendo aí uma movimentação expressiva, não é mesmo? A atriz India Moore é capa da Elle, que é uma revista famosíssima no mundo inteiro. E ela está sendo capa especificamente da revista de Nova York, né, de junho. E ela é uma pessoa não binária, uma pessoa trans, atriz, modelo, ativista. O que acontece é que ela ficou famosa quando fez Pose, que é uma série do Ryan Murphy, que também é produtor executivo, né? Ele é produtor Do executivo e tem um monte de pessoas trans no elenco. Exato. E no roteiro. E assim, é uma série do... Eu nunca assisti, eu vi só uma cena que é tipo, cara, de arrepiar. Porque é uma série que fala sobre o contexto ali dos Estados Unidos, de uma pessoa que começa a receber em casa LGBTs que são obrigados a deixar suas casas. São expulsos. São né? expulsos, no Aquela caso. Aquela Essa é a velha verdade. expulsão de pois casa. é. Aquela coisa básica. Inclusive, Casa 1 tem aqui o financiamento coletivo recorrente. Se você ainda não sabe que isso existe. É uma casa aqui em São Paulo que acolhe LGBTs expulsos de casa, principalmente pessoas transexuais. Então... E aí, o que acontece é que a Louis Vuitton abraçou a revista nesse momento, né? E falou, vamos vesti-la, e tornou ela embaixadora da marca. Olha só. Então é essencial a gente ter esse tipo de representatividade. O que é muito bacana que ela fala, ela quando tá no dia a dia, assim, conversando com pessoas, percebia que as pessoas estavam falando sobre, sei lá, amenidades, sabe? Sobre coisas, o que eu comi ontem, eu deixei de comer, enquanto ela estava o tempo inteiro preocupada com como ela ia se manter viva sendo uma pessoa trans. E essa é a grande diferença que tem entre a gente, que é cisgênero, e as pessoas trans, né? Elas não têm o direito à própria vida, que é a base de tudo, né? A primeira coisa que a gente precisa, no caso. Então é uma diferença tremenda aí. Ela se autodeclara pessoa não binária e gosta de ser tratada no feminino, por isso que eu tô tratando ela no feminino. Só aproveitando o gancho, a gente tem aí, também aqui no Brasil, um momento histórico que acaba de acontecer, que é a Érica Malunguinho presidindo uma Assembleia Legislativa pela primeira vez. Semana que vem vai contar umas notícias boas aí. Exatamente. Que tem a ver com artistas. entretenimento, cultura e pessoas trans. Exatamente. E eu descobri essa semana Me conta. um perfil do Instagram sensacional. É uma tradutora de Libras que passou a vida dela inteira fazendo tradução de Libras, é o trabalho dela, ela estudou pra isso. E aí ela decidiu usar o Instagram dela pra poder trazer um pouco mais de visibilidade sobre... Cara, é uma arte, né? Você fazer a tradução de Libras ali, você tem que ter um dom absurdo. Eu acho que qualquer tradutor, pra fazer a tradução simultânea de qualquer língua, é difícil pra caramba. E aí você ainda fazer a tradução em Libras é muito difícil. E ela, além disso, ela faz tradução de Libras de música.
Que aí tem toda uma outra questão de interpretação, né? Porque você tá ali fazendo a tradução não só das palavras, mas o ideal é que você mostre para as pessoas que não conseguem ouvir qual que é o ritmo, qual que é o sentimento e qual que é a intenção do cantor cantando aquelas letras, né? E é super interessante até para você que não é deficiente auditivo ou surdo, ver como que é isso. Inclusive, a gente foi num show juntos da Lineker lá no Festival Sim, Crespo. Da Monique Evelyn. E tinha uma pessoa fazendo a tradução simultânea de algumas músicas. E o meu olhar, por mais que Lineker seja, assim, estonteante, o meu olhar ficou apaixonado pela interpretação. Era muito gostoso. É quase uma interpretação de dança moderna ali, interpretando a música da Lineker, que tem um tanto de significado, né? Uhum. Enfim, embalada nessa vibe de acessibilidade, eu comecei a pesquisar algumas coisas no YouTube. Eu achei o canal do Léo Vitorino, uma pessoa surda que é LGBT e que faz vídeos pro YouTube em Libras, né? Mas todos têm ou uma pessoa falando pra tradução pra gente, que não entende Libras, ou legenda. E ele tem esse vídeo. Os vídeos dele são todos divertidíssimos. Esse eu não assisti ainda, eu acho. Mas tem outros que são muito engraçados. Eu assisti esse que eu achei sensacional, que são termos LGBT em Libras. Então, se você quiser se comunicar com todas as pessoas LGBT, inclusive, né, as pessoas que não conseguem escutar, você tem alguns termos ali que podem ser interessantes de você, né, aprender. Eu aprendi que é sapatão. Eu ainda tenho que treinar mais. Eu não sei se é assim direitinho, mas eu acho que é assim. E aí tem o bicha, achei sensacional. Eu vou colocar aqui embaixo uma matéria também, que tem uma lista de vários youtubers que fazem conteúdo em Libras pra você acompanhar. Acabou! Não, amigo. Acabou, Cecília. Amigo, Tá saindo do quadro. a gente tem que falar de Game of Thrones. Não. A gente tem que falar que o penúltimo episódio de Do Outro Lado vai ao ar esse domingo. Se você não viu ainda, Mistério no ar. nos 8 primeiros episódios, então... Eu não devia estar tão animado, né? Acabei de lembrar disso. Você não devia estar tão Mas animado. se você quiser entender, você vai ter que assistir daqui a pouco. E inclusive, na semana que vem, a gente vai fazer um Comentando Comentários. Especial com os comentários, com o que vocês mandarem de pergunta. Então, fica atento nas nossas redes sociais. Se inscreve no canal das Bi pra você ver. E poder comentar também, né? Pra gente poder usar. Tô falando em cima dela, você me desculpa. Tá falando em cima de mim o tempo inteiro. E é isso, porque você pode aparecer no vídeo do comentário. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. Desculpa falar em cima do Ebert. Vou fazer uma pergunta que aí é uma enquetezinha pra vocês mesmos. A gente tá pensando em talvez fazer uma lista de transmissão pra poder avisar as pessoas de que a gente tá soltando um vídeo novo. Vocês se interessariam por isso? Coloca aqui nos comentários se vocês se interessariam por isso ou não. Porque aí se ninguém se interessar, a gente não faz isso. Eu achei que ela ia falar lista de transmissão pra avisar que a gente tá solteiro. Aí eu comecei a rir aqui dentro, foi isso. Tá solteira, é? Eu tô. Você não? Oi? Oi? Tudo bom? Oi? Então tá bom, obrigada. Game of Thrones, Tá por bom. favor. Pode ficar tranquila que desses 56 minutos eu contei, tem 15 minutos que não tem nada que a gente você esperando. contou. Fica tranquila. Eu tenho uma coisa a falar, que é assim, infelizmente, esse final de semana, eu decidi não assistir Game of Thrones. Mas eu vou dizer por quê. Porque eu decidi que, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Aí eu pensei, quer saber? Eu vou esperar logo acabar a série. E aí eu assisto tudo de uma vez, esses últimos episódios. Agora aqui, ó. Agora eu até esqueci o que eu ia falar. Você não viu como você vai comentar, amigo? É pra Fernanda comentar, não pra você. Então, isso aí, comenta. Mas aí eu vou te dar spoiler. Não, tudo bem, eu adoro spoiler. Olha, eu e Simone, a gente tá no impasse. Simone e Marina, minhas duas amigas que acompanham o Game of Thrones, são as únicas pessoas da face da Terra que estão curtindo pra onde tá encaminhando esse episódio final, entendeu? Enfim, eu fico do lado da maioria da internet que acha que eles cagaram. Eles cagaram e cagaram feio. Posso falar uma coisa? Tinha que ter acabado quando matou os White Walkers, entendeu? Cansei, já chega, 7 Chama temporadas. Guerra dos Tronos. Então, Como é que você vai terminar um negócio sem saber quem é que vai ficar com o trono?
Ah, ficaram todos unidos depois que matou o Ô, Black meu Bolt. bem, o que aconteceu? A primeira cagada que eu acho que eu já tava cantando essa pedra aqui antes de acontecer, é que eles estão pintando a Daenerys de louca. Tudo bem ela querer se vingar porque tiraram tudo dela, mataram os 2 dragão, mataram a melhor amiga, mataram o conselheiro, mataram quem mais que mataram? Ah, todo mundo que morre Mataram dessa praticamente todo mundo. série, né? Quem não morre? Mas não faz sentido na construção do personagem, pra mim, ela querer matar a quantidade de inocente que ela matou nesse último episódio. E aí, por que eu acho que não faz sentido? Porque eles se renderam. Ganhou sozinha a guerra. Porque veio com o dragão, queimou todo mundo, tava todo mundo fugindo. Aí chegou uma hora que os soldados lá da Cersei pararam de lutar. E jogaram as espadas no chão. E falaram, rainha, pelo amor de Deus, toca o sino que a gente não quer mais morrer. E aí ela foi lá e tocou o sino. E aí a Daenerys mesmo assim decidiu colocar fogo na cidade inteira. E morreu todo mundo queimado. Agora, eu acho que a Daenerys tinha que ser boazinha, e aí, não, eu acho que ela tinha que ser sanguinária mesmo, ela matou muita gente antes desse momento, mas não precisava de matar criança, entendeu? Não precisava de matar a galera que não tem nada a ver com isso. Pra mim seria um final muito mais agradável se ela tivesse pegado a Cersei, aí a Cersei ia estar implorando pra ficar viva, e aí a Daenerys ia lá e colocava fogo na Cersei. Mas não, fez matar todo mundo. Aí além disso, você teve lá a Cersei, que é a maior vilã de todas as temporadas. Morreu como? Abraçada com o amor dela num desmoronamento. Aí a sapatão dentro de mim está completamente indignada de que a Yara foi resgatada pra fazer porra nenhuma. Porque é resgatada no primeiro episódio e fala, vou lutar aqui e vou reviver o nosso castelo. Ninguém nunca mais fala dela. Mas assim, é isso aí, gente. Semana que vem, último episódio de Game of Thrones. Tô Graças animado. a Deus, né? Se eles não matarem a Daenerys, eu vou ficar decepcionada. Então, semana que vem a gente volta pra comentar tudo isso. Não deixa de falar aqui embaixo se vocês acham que funciona esse rolê da lista de transmissão, porque quem sabe a gente pode começar a fazer esse negócio aí. Isso não significa que você vai ter um número do canal das Bi pra poder mandar coisas, entendeu? Vai ser só pra gente mandar pra vocês, tá? É, na real é todo um trâmite. Depois a gente explica se for rolar. Beijo! Beijo, babies!